Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um estudo fascinante que foi feito para tentar verificar o que é que tem mais carga sobre os joelhos, correr rápido ou correr lento. Os resultados deste estudo são surpreendentes. Você sabia que correr a velocidades diferentes tem um impacto diferente sobre os joelhos? O objetivo deste estudo foi verificar se as cargas acumuladas sobre o joelho se aumentavam com a redução da velocidade do corredor. E isso implica que o objetivo deste estudo era verificar se correr de uma forma mais lenta provoca mais lesões do que uma forma mais rápida. Para este estudo foram selecionados 33 corredores amadores que têm a aterragem do pé no chão com o calcanhar e que nos últimos 6 meses não tiveram nenhuma lesão. O objetivo desta amostra de corredores era ter corredores o mais próximos possível um dos outros em termos de capacidade física, em termos de condições, por isso é que escolheram todos corredores amadores e todos a aterrar com o pé no chão com o calcanhar. Porque se houvesse alguns corredores que aterrassem com o pé no chão com o calcanhar e outros com a frente do pé, o que acontecia era que depois não se conseguiam tirar tantas conclusões, porque senão ia-se chegar à conclusão que havia mais ou menos impacto, não tanto pela redução ou pelo aumento da velocidade da corrida, mas mais pela forma como correm. E, portanto, escolheram-se corredores que sejam mais ou menos idênticos, que é para ser mais fácil depois tirarem conclusões. Para este estudo, os corredores fizeram corrida a várias velocidades, a velocidades de 8 km por hora, 12 km por hora e 16 km por hora. E esses corredores a correrem a várias velocidades foram analisar também a força de reação no solo, todo o impacto que a corrida teve sobre esses corredores às várias velocidades e tiraram-se algumas conclusões. A primeira grande conclusão foi que, conforme nós baixamos a velocidade, o impacto da corrida sobre os joelhos reduz. Ou seja, se corremos mais rápido, o impacto é maior porque estamos a fazer mais força, portanto estamos a impactar com muito mais força no chão e, portanto, isso tem um impacto maior sobre os joelhos. Portanto, aumento da velocidade aumenta a carga. Diminuição da velocidade diminui a carga sobre os joelhos. Esta é uma conclusão que seria mais ou menos esperada, porque sabemos que para corrermos mais rápido temos que fazer mais força e depois também batemos com o pé no chão com uma força maior. Conforme vamos diminuindo a velocidade, o impacto dessa corrida sobre os joelhos do corredor diminui. E, portanto, correr a uma velocidade mais lenta reduz o impacto por passada, no entanto, obriga a que se dê mais passos para completar a distância. A conclusão a que chegam é que, apesar de, ao correr de uma forma mais lenta, nós vamos ter um impacto mais baixo por passada, no entanto, essa redução da passada não é compensada pelo número de passos a mais que nós vamos ter que dar. O que significa que, conforme diminuímos a velocidade da corrida, aumentamos a carga acumulada sobre os joelhos. Portanto, em termos passo a passo, nós vamos reduzir o impacto sobre os joelhos, no entanto, vamos ter que dar muito mais passos para completar a distância em comparação para uma velocidade mais elevada. Estas conclusões são extremamente importantes para nós termos a noção que o corredor mais iniciante corre um ritmo mais baixo, deve ter muito cuidado para não aumentar muito o número de quilómetros, porque isso vai implicar terem que fazer treinos que têm uma duração muito grande. E apesar de ter um impacto curto cada um dos passos, acabam por estar ali horas e horas e horas a correr, que faz com que tenham depois um impacto muito maior do que os corredores que correm a uma velocidade muito mais elevada. Veja-se, por exemplo, um corredor que faz a maratona. Aqueles corredores mais profissionais fazem 2 horas, 2 horas e meia de corrida. É evidente que cada passo
são passos com muita impulsão, são passos muito fortes, e vai ter um impacto muito grande. No entanto, só estão 2 horas a correr, 2 horas e meia. Enquanto que o corredor amador, apesar de correr com passinhos mais suaves, vai estar 4, 5 horas muitas vezes a correr. E é esta diferença que faz depois que o impacto acumulado seja maior até nos corredores amadores, corredores mais lentos, do que nos corredores profissionais. E portanto nós devemos tentar fazer com que não sejamos muito agressivos nas distâncias que corremos. Inicialmente o corredor é relativamente lento, então deve correr distâncias também relativamente curtas. Conforme vai melhorando a velocidade, também vai aumentando as distâncias, de forma a que não tenha treinos que sejam muito longos e que depois tenham um impacto muito grande. E por cima, sendo corredores mais iniciantes, mais amadores, a própria postura de corrida também não vai ser a mais vantajosa em termos de impacto, e então vai ser mais um aspecto que vai fazer com que, mesmo correndo a um ritmo lento, vai ter um impacto maior. Já os corredores mais profissionais têm uma boa postura, têm uma boa técnica de corrida, e acaba por, mesmo a correr a uma velocidade muito alta, têm formas de correr com uma postura que vai também amortecer, de certa forma, o impacto dessa corrida sobre os joelhos. E, portanto, é muito importante nós termos essa noção. Nós, ao corrermos a um ritmo mais lento, não temos necessariamente um impacto mais reduzido. E, portanto, era esta a mensagem que eu vos queria dar com este estudo, que eu acho bastante interessante e que vai mostrar que é importante nós treinarmos com alguma prudência, corrermos distâncias mais curtas quando somos mais iniciantes, e conforme vamos melhorando também vamos aumentando as distâncias, e não começar logo com distâncias muito grandes que depois têm um impacto muito grande e que depois poderão originar lesões que nos obrigarão muitas vezes a desistir de correr. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso joinha. Não se esqueçam de subscrever o canal caso ainda não tenham subscrito. Muito obrigado por terem ficado até ao fim. Até a próxima e bons treinos.